O que será que significa, de verdade, estar no espectro autista? Bom, para muito além de qualquer estereótipo, existe um universo neurológico que é fascinante. E a ideia aqui é justamente essa. A gente vai, juntos, decodificar esse espectro, trocando mitos por fatos e construindo pontes de compreensão. Para a gente começar, vamos direto ao ponto, né, com uma das perguntas mais comuns e que, olha, está na raiz de muito mal entendido por aí. Então, vamos lá. Autismo é uma doença? A resposta da ciência é um não bem grande. Como essa citação aí na tela deixa bem claro, autismo não é algo que precise de cura. É uma condição neurológica, complexa, diversa, é simplesmente uma maneira diferente do cérebro funcionar. E olha, a grande virada de chave é essa: é a gente parar de pensar em déficit e começar a abraçar a ideia de diferença. Ok, perfeito. Com essa base bem estabelecida, vamos para a primeira grande peça desse quebra-cabeça. Afinal, o que é o tal do espectro? É fundamental a gente esquecer aquela ideia de uma linha reta, sabe? Uma régua que vai do pouco autista para o muito autista. Não é nada disso. A realidade é, nossa, infinitamente mais rica e complexa. A própria definição oficial, a de transtorno do espectro autista ou TEA, já dá a dica. A palavra-chave aqui é espectro. E por quê? Porque ela abraça uma diversidade gigante. Tem uma frase que diz tudo. Se você conheceu uma pessoa autista, você conheceu uma pessoa autista. Ponto. Cada indivíduo é uma constelação única de talentos, de desafios e, claro, de necessidades de apoio. Mas claro, essa forma de entender as coisas não surgiu do nada. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente vê uma evolução e tanto. A gente sai lá das descrições isoladas dos anos 40, passa por aquela teoria terrível e super equivocada da mãe geladeira, até que, ufa, nos anos 70 a ciência finalmente aponta para o caminho certo, a neurologia. E aí em 2013 vem o grande passo, unificar tudo sob um único guarda-chuva, o do TEA. E isso foi revolucionário, porque o foco deixou de ser colocar rótulos e passou a ser entender de que cada pessoa precisa de apoio. Tá, mas na prática, como é que se chega a um diagnóstico? Bom, existe um manual, o DSM-5, que funciona como um guia. E ele aponta para duas grandes áreas. A primeira tem a ver com comunicação e interação social, sabe? A forma como a pessoa se conecta com o mundo. A segunda área é sobre comportamentos padrões, que podem ser repetitivos, aquela necessidade de rotina, ou interesses muito, muito intensos e focados, que a gente conhece como hiperfoco. E para ter o diagnóstico, é preciso ter características nessas duas áreas. Agora, vamos entrar num dos aspectos que eu acho mais fascinantes, a percepção. Imagina experienciar o mundo pelos sentidos de uma forma muito, mas muito mais intensa. É isso que acontece com muitas pessoas autistas. Essa intensidade toda pode aparecer de duas formas principais. Pensa num botão de volume. A hipersensibilidade é quando esse volume do mundo está no máximo. Luzes, sons, texturas, tudo pode ser esmagador. Agora, a hipossensibilidade é o contrário. É como se o volume estivesse no mínimo. E aí a pessoa busca mais estímulo para se sentir, bem, regulada. E o mais interessante é que não é uma coisa ou outra. A mesma pessoa pode ser super sensível a sons, mas precisar de um toque mais firme para sentir. É uma mistura única. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar isso na prática. Por exemplo, para alguém com hipersensibilidade auditiva, o barulhinho do ar-condicionado pode ser insuportável. Do outro lado, para alguém com hipossensibilidade tátil, um abraço bem apertado pode ser a coisa mais calmante do mundo. É importante entender, isso não é frescura ou preferência. São respostas neurológicas, é como o cérebro processa as coisas. Certo. E como é que o cérebro lida com essa avalanche sensorial? Bom, uma das ferramentas mais incríveis é o que a gente chama de stimming, ou comportamentos repetitivos. E olha, longe de ser algo sem sentido, é uma forma genial de autorregulação. Sabe, balançar o corpo para se acalmar num lugar barulhento, ou chacoalhar as mãos para expressar uma alegria imensa. O stimming é uma resposta super inteligente e muito, muito importante. Faz sentido, né? Se a percepção do mundo é diferente, é claro que a comunicação também vai ser. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas o foco não é em dificuldades, e sim em como a gente pode construir pontes para que todo mundo se entenda.
Então, algumas características bem conhecidas estão aqui na comunicação. A interpretação literal, por exemplo, falar "tô morrendo de fome" pode ser confuso. A ecolalia, que é repetir frases, também tem uma função. Pode ser um jeito de processar a fala, de se acalmar. E o tal do contato visual? Para muita gente no espectro, olhar nos olhos é desconfortável, distrai, não tem nada a ver com falta de interesse. É outra forma de se comunicar. E a notícia boa é que construir essas pontes é totalmente possível. É só ter as ferramentas certas. Apoios visuais, como fotos e agendas, ajudam a organizar um mundo que pode parecer caótico. A tecnologia hoje dá voz para quem não se comunica verbalmente. E para todo mundo, algumas atitudes simples fazem uma diferença enorme. Ser claro, ser direto e, principalmente, dar um tempinho a mais para a pessoa processar a informação. São pequenos ajustes com um impacto gigante. Tudo isso que a gente viu até agora mostra uma coisa muito clara. Essa jornada não é para ser solitária. Muito pelo contrário. O bem-estar e o desenvolvimento de uma pessoa autista dependem, e muito, da força da rede de apoio que ela tem. É aqui que a família, os amigos, a comunidade, todo mundo entra em cena. E por que esse apoio é tão crucial? Bom, dá uma olhada nesse número. 1 em cada 36 crianças. Essa é uma estimativa dos Estados Unidos e mostra que o autismo é muito mais comum do que a gente pensava. Isso acende um alerta, né? Mostra a urgência da gente construir uma sociedade com escolas, famílias, comunidades que realmente entendam e apoiem as pessoas no espectro. E esse sistema de apoio se sustenta em 3 pilares, que são essenciais. O primeiro, a base de tudo, é a família, que precisa de informação de qualidade, de ferramentas para ser um porto seguro. Depois vem a escola, que tem que ser um lugar inclusivo, que adapte o ensino, que acolha. E fechando tudo isso vem a comunidade, a sociedade como um todo, que tem a responsabilidade de promover a aceitação, de criar espaços onde todo mundo se sinta parte. E tudo isso, no fim das contas, nos leva para a nossa última parte, que amarra todos esses pontos. A gente vai falar sobre a ideia de abraçar a neurodiversidade, que é, talvez, a mudança de pensamento mais poderosa que a gente tem hoje sobre o autismo. Mas o que é neurodiversidade, afinal? Pensa assim, na natureza a gente tem a biodiversidade. Ninguém olha para uma rosa e diz que ela é um girassol que deu errado, certo? São só flores diferentes. A neurodiversidade é a mesma lógica, só que aplicada ao cérebro humano. Autismo, TDAH, dislexia não são falhas, não são cérebros quebrados, são só variações naturais. A meta, então, não é curar ou consertar, mas sim criar um mundo, um jardim, onde todos os tipos de mente possam florescer. E é com essa pergunta que a gente termina. E ela não é só para a gente pensar, não. É um convite para agir. Entender tudo isso é o primeiro passo, mas a jornada não para por aí. A questão é, como é que a gente pode, nas nossas atitudes do dia a dia, ajudar a construir um mundo que não só tolera, mas que celebra de verdade todas as maneiras de ser, de pensar, de existir. Esse trabalho começa agora, com cada um de nós.